Fala galera transcriativa, tudo bom? Meu nome é Ana Morita e eu estou falando aqui diretamente da Ecovila Céu do Gamarra, em Baipendi, Minas Gerais. Quero muito agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando o meu Borogodó. Gratidão a toda a produção do Borogodei. Vocês são incríveis. É muito bom a gente poder ver o empreendimento brasileiro ser valorizado, né? Nossos Borogodós poderem ser apresentados aqui nessa plataforma. Gratidão. Bom, vamos lá, né? Eu sou formada no Institute for Integrative Nutrition como coach de saúde integrativa. Então, faz 7 anos que eu ajudo as pessoas a cuidar da sua saúde física alinhada com a sua saúde emocional e mental. Faz sentido isso para você? E eu trabalho com pessoas adultas. E muitas vezes nós, adultos e adultas, a gente viveu traumas, eventos traumáticos na infância, e como a gente não tem o hábito na nossa cultura de olhar para isso e de cuidar dessas feridas, a gente começa a atuar essas feridas no nosso dia a dia, sem a gente ter consciência e sem a gente querer, né? É uma coisa que vai prejudicando as nossas vidas. Então, o tema hoje do nosso papo aqui é como os meus traumas antigos, né, que a gente sofreu na infância e adolescência, estão me atrapalhando hoje, estão me afetando hoje. E como que a gente pode fazer para cuidar disso? Então, vamos lá, né? O que que é um trauma? Vamos começar. Ah, Ana, pode ser que eu, tipo, sofri um trauma, só que eu não me lembro? Super pode ser. Por quê? Né? Por isso que eu vou trazer essa definição de trauma. O trauma nada mais é do que um evento, né, na nossa infância e adolescência que gerou tanto estresse para o nosso cérebro e para o nosso corpo que o nosso cérebro foi lá, pegou aquela memória e tipo guardou num lugar que falou assim, ó, seu corpo, a sua mente, assim, você não tem estrutura para lidar com isso agora. Então, já que isso vai te fazer colapsar, e o nosso cérebro é um grande presente, né, que ajudou a gente a sobreviver até hoje, então ele faz isso, ele tem esse mecanismo de autoproteção. É muito comum eu começar a atender pessoas por causa de, sei lá, sabe, uma depressão, uma ansiedade, e aí a gente vai conversando e a gente vai cavando, e de repente a pessoa lembra, nossa, acabei de lembrar que quando eu era pequena aconteceu isso, 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 né? Ou caramba, nunca tinha ligado esse trauma que eu vivi quando eu era criança com essa minha dificuldade hoje de relacionamento, de estabilidade no emprego. Então, tudo isso pode afetar a nossa vida hoje, né? Os traumas são o quê? São esses eventos que geraram tanto estresse no nosso cérebro e no nosso corpo, porque a gente não tinha condições de lidar com isso. Então, na época, a gente simplesmente, uau, guardou. E aí, conforme a gente vai crescendo e vai amadurecendo e tendo outras experiências na vida, a gente vai entendendo que não é simplesmente porque a gente não olha para isso que as feridas causadas lá atrás não estão atrapalhando a gente hoje, né? Eu me especializei dentro da saúde integrativa em apoiar mulheres adultas sobreviventes de abuso sexual na infância e adolescência. Eu mesma fui estuprada assim, a primeira vez com 6 anos. E isso durou toda a minha infância até chegar ali até uns 14 anos. Então, eu tenho muita pesquisa, tanto através dos meus atendimentos nesses 7 anos,
E esses 7 anos também foram 7 anos da minha jornada interna, quando eu tive um câncer de tireoide e foi a hora de eu colocar à prova tudo que eu tinha aprendido, né? Pô, tenho diploma lá de Nova York e não vou cuidar, entender o que que emocionalmente está causando esse nódulo, né? Minha tireoide ficou desse tamanho, porque tinha essa coisa entalada, que eu não conversava e não falava a respeito. E o nosso corpo, ele tem a inteligência interna dele. Então a gente até pode querer não olhar, não falar sobre isso, não pensar sobre isso. Acontece que o trauma, ele não é só psicológico e emocional. Ele também é no físico, ele também é no corpo, né? Porque afinal a gente só separa, né, saúde física de emocional, de saúde mental para efeitos didáticos. Na prática está tudo interligado, né? Se a gente pega uma gripe e fica ruim do corpo, a gente acaba ficando um pouco triste. E se a gente fica muito triste, a gente pode acabar ficando doente também, né? Então, é uma associação que não é esquisita, a gente consegue fazer, mas ao mesmo tempo, por causa dessa nosso conhecimento muito fragmentado, muito compartimentalizado da educação ocidental, né, especificamente brasileira, que a gente tem essa mania de dividir as coisas. Então, estamos aqui para integrar, inclusive integrar as nossas experiências na nossa vida hoje. Então, o tema da nossa palestra aqui é como que os meus traumas antigos estão me afetando hoje. Então, eu quis trazer, quero, né, trazer um pouco dos sinais que avisam a gente que tem coisa para ser olhada, né? Antes de entrar especificamente nessa história, tem uma boa notícia e uma notícia não tão boa assim, né? A famosa notícia ruim é uma notícia boa, né? Qual que você quer primeiro? Eu sempre prefiro receber a ruim primeiro. Então, qual que é a notícia ruim? A notícia ruim é que dependendo da gravidade, né, de quanto o trauma que você viveu te machucou, esse trauma ele não vai assim ter cura, né? Uma cicatrização perfeita. O que acontece é que conforme a gente vai crescendo, conforme a gente vai amadurecendo e passando pelas experiências da vida, a gente vai aprendendo a lidar cada vez melhor com eles. Então, tipo assim, nunca mais eu vou me sentir insegura quando eu tiver, sei lá, né? Vou dar um exemplo esdrúxulo, né? No meu caso, que sou sobrevivente de violência sexual na infância. Então, eu sempre vou ficar tensa quando eu estiver num ambiente sozinha com alguém desconhecido, né? Sempre eu vou ter esse medo de que eu vou sofrer uma violência sexual. Sim, né? Mas a diferença é que isso vai melhorando, né? A gente vai aprendendo a ficar mais tranquila e a gente vai aprendendo a conseguir separar o que é um medo real de agora do que é um medo que vem daquele trauma que a gente carrega até hoje. Então a gente vai conseguindo, né, distinguir, fazer essa distinção. Então essa é a boa notícia, né? Que com o tempo a gente vai aprendendo a separar o que aconteceu no passado do que é a nossa vida agora e a gente vai cuidando, reaprendendo a ser feliz. Então eu estou aqui para dar esse apoio e uma coisa bem importante que eu faço questão, né, de sempre de colocar, porque tem gente que me pergunta, mas por que que você só trabalha com pessoas adultas? Tem uma coisa muito interessante aí, que é um marco histórico legislativo, que é a aprovação do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA só foi aprovado nos anos 90, né, exatamente 1990. Então, quem tem mais ou menos a minha idade, eu tô com 42, eu sou de 80. Para trás, não existia essa noção de que as crianças eram pessoas em desenvolvimento.
que as crianças eram sujeitos, portadores de direitos, né? Não tinha essa prioridade de cuidar dos direitos das crianças e dos adolescentes que o ECA traz. Então, as crianças eram consideradas propriedades da família ou, né, das figuras masculinas que estavam lá. E isso é. Então, tem toda uma geração, na verdade, algumas gerações, né, que não foi tratada com o carinho, o respeito, né? Se você é já dos anos 2000, do século 21, a gente, hoje, o carinho, o cuidado que a gente tem com as crianças não existia, não existia. Então, é muito comum ter gerações de adultos que carregam esses traumas. E aí fica achando que, mas eu sou assim mesmo. Só que não. Às vezes a gente demora para entender quem que a gente é autenticamente sem aquele trauma. Quem que eu sou na minha essência. Por isso que, na minha humilde opinião, é tão importante a gente olhar para as nossas feridas causadas por esses eventos traumáticos, tá? Então a gente falou do que é o trauma. Então o trauma pode ser desde coisas graves, né, como estupro, abandono, mas traumas também podem ser gerados por um momento em que você se sentiu muito sozinho e não tinha ninguém ali para segurar a sua mão. Pode ser por uma coisa mais tranquila, sabe? Tipo assim, uma prova de matemática que você foi mal e o professor te escrotizou, por exemplo, né? Que é um trauma que eu tenho também. Eu tenho uma super dificuldade com matemática até hoje, porque eu tive esse professor de matemática que me escrotizou e, nossa senhora, né? Como que isso é comum? Eu converso com pessoas da minha idade que apanhavam na escola ainda, né? Então, e a pessoa se vê sozinha no meio da sala de aula, completamente humilhada, com aquela dor, tendo que engolir o choro. Isso é um evento traumático. Isso é um super evento traumático, tá? Só para você achar que, mas acho que não. Acho que eu não tenho nenhum trauma, tá bom? Então, eu escolhi três tópicos para falar um pouco hoje, que é uma primeira necessidade de controle. Então, quando a gente foi nesse evento traumático, a gente viveu esse evento traumático que abriu essa ferida. Normalmente nós éramos crianças e adolescentes, né, frente a uma figura de autoridade. E a gente não tinha controle nenhum, a gente não tinha poder, a assimetria de poder entre a gente e a pessoa que efetivou a violência contra a gente era, era gigantesca. Então, a gente ficou numa situação que a gente está completamente à mercê da vontade, da raiva, da fúria da outra pessoa. Então, quando a gente cresce, a gente fica querendo controlar as coisas nos mínimos detalhes. Só que essa necessidade de controle, ela traz muito estresse também. Então, a gente acaba ficando doente porque não dá para controlar tudo, né? Não tem como a gente controlar. Então, esse é um primeiro sinal de que o seu trauma de infância e adolescência está te prejudicando hoje em dia. Você está ficando com uma carga mental que não precisa ser assim, né? A gente pode aprender a confiar e não ter essa necessidade de controlar o que está acontecendo à nossa volta. Uma segunda questão, ainda falando em carga mental, é que a gente vive sobrecarregado. O que aconteceu, né? Naquele momento em que a gente viveu aquele trauma, na nossa infância e adolescência, quando a gente viveu aquele trauma, a gente teve que dar conta de tudo sozinho, né? Eu lembro que o mais difícil para mim, na época, era, depois de sofrer uma violência, ter que simplesmente engolir o choro, colocar um sorriso no rosto e sentar na mesa para almoçar com a família como se estivesse tudo bem.
Então, a gente teve que dar conta de tudo sozinho. Mas agora a gente tem opção de pedir ajuda. Você se identifica com isso? Tem dificuldade de pedir ajuda porque você acha que precisa dar conta de tudo sozinho? Não faz isso. A gente não precisa dar conta de tudo sozinho. Tem coisas que invariavelmente a gente vai ter que dar conta sozinho, né? Quando a gente está à noite, sem conseguir dormir, com pensamentos, sensações assombrando a gente. Mas, fora isso, você não tem que dar conta de toda a sua vida sozinho, sem pedir ajuda, tá bom? E um terceiro elemento que eu queria trazer hoje de como seus traumas antigos estão afetando a sua vida agora é que tá, né, é a outra ponta da dificuldade de pedir ajuda, que é a dificuldade de receber, porque a gente não se acha merecedor, a gente não se acha merecedora. A gente carrega tanta culpa, tanta vergonha pelo que aconteceu com a gente, que a gente não se acha merecedor. E a partir do momento que eu acho que eu não mereço, e aí eu me fecho para receber. Aí eu me fecho para receber carinho, afeto, elogio. A gente se fecha para receber coisas boas, tá? Então quero deixar esse convite aqui, quem se interessa por esse tema e quiser conversar um pouco mais sobre isso, pode me procurar no meu Instagram, @anamorita_saúde. Me manda um direct, a gente pode conversar mais sobre isso. E, especificamente, se você é uma pessoa adulta sobrevivente de abuso sexual na infância e adolescência. Meu mais novo projeto é criar redes de apoio, tá? Isso é uma coisa que eu tenho percebido, que falta espaços para a gente poder ter voz. E o muro do silêncio está muito gigante para a gente conseguir desconstruir ele sozinho. Então, quero convidar quem sentir esse chamado de me procurar para a gente estar em grupo, podendo conversar um pouco mais sobre os nossos traumas. Foi um prazer estar aqui com vocês e a gente se vê numa próxima.